controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. São 7h26, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E antes de irmos aqui já ao papo de nosso querido Horácio de Campos, Aloysio, só fazer um dado sobre o falecimento da atriz Ruth de Souza. Morreu aos 98 anos, uma das primeiras atrizes negras a conquistar o espaço no teatro. Genial como atriz, genial como poeta, era uma pessoa inteligentíssima, completa, né? Teve uma carreira muito bonita. Sim, Meus sentimentos à família. Abriu portas, né? E como. E o José Vitor tá aqui, o José Vitor Silva, Marco, falando que isso tá certo, foi em 36 mil. Uhum. Né? Então, mas ele pode até ter concorrido também em 82 contra o Montoro. Ele falou que com essa foi no plano cruzado, tá certo, assim como o Moreira Franco, que ganhou de Darcy aqui no Rio também, por exemplo, tentou eleger. Né? Mestre Horácio, tanta coisa pra gente falar, vamos começar... Eu estou aqui só observando aqui, aprendendo vocês falando sobre questões políticas, né, e fazendo essas projeções que eu acho muito interessante, até porque orienta, né, os ouvintes, e potencialmente são também eleitores, em virtude desse pleito do ano que vem, que vai ser realmente muito duro, né, vai ser uma coisa muito discutida, coisas altamente discutidas, até porque, né, isso faz parte até do próprio imaginário, né, da população, a questão política, principalmente no interior. Mas eu estou aqui à disposição, né? Eu falei com o Marco Antônio que eu estou muito impressionado com o ambiente, né? A rádio, a instalação. Aliás, como tudo que acontece na Folha da Manhã, vocês são muito bem organizados desse tipo. Padrão de Vabreu. Eu convivi, né? Partilhei, né? Desse desenvolvimento durante quase 30 anos. E fico muito feliz, né? Toda vez que retorno aqui, retorno assim, com muito prazer, com muita satisfação. O filho pródigo, bom filho é casa torre. Não, eu nunca saí. Eu já tentei sair várias vezes, mas não consegui. Horácio, a gente está falando de política, e pouca gente sabe, muita gente sabe, mas acho que menos do que deveria. Esse grupo, a gente fala muito, o garotismo, eu sempre faço, acho que é César o que é de César. Garotinho é o político mais importante que produziu desde o Nilo Peçanha, ponto. Isso é histórico. Né? Com virtudes, com defeitos, mas é um fato. É a figura de maior gravidade, mais densa que a sociedade campista produziu desde o Nilo Peçanha. Só está abaixo do Nilo Peçanha porque o Nilo Peçanha chegou à presidência. Ele não chegou e acho difícil chegar. Mas chegou ali em 2002, 15 milhões de votos, quase foi o segundo turno, né? Chegou a passar Ciro, acabou indo Serra com Lula e a história a gente sabe qual é depois. Mas o garotinho e o garotismo, eles têm a sua gênese no teatro. E você é meio que o Abraão. Você garotinho, o Messias do grupo, você é o Abraão, você é meio que o patriarca. Conta um pouco dessa história. Pois é, mas na realidade foi um trabalho, né, que se realizou com o projeto Muda Campos, que é um projeto político muito interessante e que surge exatamente das discussões, né, extra-teatro, dentro do Teatro Múcio da Paixão, lá do Serviço Social do Comércio, em que participava o Antony Mateus, participava de uma forma bastante saliente. Até porque eu sempre gostei das pessoas que não são felizes, são satisfeitas com o status quo, com a questão da bolha social, mas simplesmente pela questão da pessoa revoltada, né? Quer dizer, o tipo do homem revoltado segundo o conceito de Camus. Quer dizer, não há nada mais, nada menos do que o direito que o sujeito tem, inalienável, de se indignar com as coisas, né? E nesse trabalho, um trabalho que
ele conseguia exatamente atrair cerca de 80 ou 90 jovens naquela época, né? O Grupo Experimental de Teatro do SESC era muito forte. Rosinha, Fernando Leite. Eles eram Fernando Leite, Jorge Luiz, você tinha Sérgio Mendes. Ricardo André. Ricardinho, então, é o intelectual do grupo, né? Ele e Fernando, né? Fernando é o poeta, é o sonhador, né? Aquela coisa. Mas eu penso que o projeto foi um projeto muito interessante para a época. Tanto é que ele teve uma repercussão muito forte com relação ao eleitorado da época, porque você tinha que vencer um esquema que na época era dirigido exatamente por Zezé Barbosa, né? Quer dizer, Jorge Renato, ele lança Jorge Renato. Rachou com Rockefeller. Pois é, então, houve exatamente essa perspectiva. Ele fez também um movimento contra a questão do pagamento do imposto da SEDAI na época, né? Eles aumentaram a água de uma forma estupenda, então se esquemou em praça pública, né? Vários boletos de pagamento, né? De pagamento da SEDAI, quer dizer, ele exatamente o seguinte, a gente acaba conquistando um espaço interessante, um espaço que está vazio, que você sabe que em política não tem espaço vazio. Espaço ocupado. Alguém vai ocupando. Mas o teatro foi importante nisso, né? Foi importante, até porque esse teatro ele é oriundo exatamente dos movimentos em favor da abertura, né? Do sistema político brasileiro na época muito fechado. Sim. Você tinha exatamente lutava, né? Contra a questão, não só contra a ditadura, mas o nosso discurso era contra a questão da liberdade de expressão, né? Quer dizer, contra a censura no teatro, que era uma coisa terrível você fazer isso. Isso acabou ampliando, né, e atraindo pessoas, né, jovens muito identificados com esse tipo de discurso, um discurso mais novo. E Antônio era uma pessoa assim muito ele tem assim a capacidade benimônica dele, é um negócio impressionante. Eu só conheço uma pessoa assim, que é um rapaz chamado Aloysio Barbosa, né, que tem uma capacidade benimônica muito forte. O pai, né? Não, eu estou falando do filho, não tanto o pai, o filho, né, que é a questão benimônica, né, que você guardar as coisas, de você ter condições de... Não dá nem para comparar o garotinho, Não, mas enfim, você desculpa, mas a comparação é muito interessante nesse sentido. Você ter ideia, ele vivia me perguntando exatamente o seguinte: professor, me arranja um livro, eu quero ler. Aí eu dei para ele o Zaratustra. Tá? Você falou Zaratustra? Foi Zaratustra. Friedrich Nietzsche. Aí eu falei assim, bom, ele vai ficar sem me pedir livro durante algum tempo, porque o livro é exatamente uma papelada. Quer dizer, e denso, a filosofia niilista, denso. Enfim, uma coisa muito forte. Eu falei assim, esse menino agora vai ficar um tempo imenso sem me perturbar pedindo livros. Né? E aí, no dia seguinte, ele chegou e me contou a história de cabo a rabo. De cabo a rabo. Tá? Contou a história toda, e como é que era, as possibilidades, como é que era exatamente. Ele levou a noite toda lendo o livro, né? E fixou isso. Né? Eu falei assim, esse garoto vai longe. Vai longe, dá espaço para ele, vai andar. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito, sabe... Aprendi muito fácil. Eu penso que foi isso, né? Que ele fez um discurso difícil na época, que era exatamente quando o que restou, né, do chamado neocoronelismo. Enfim, foi uma coisa bastante interessante. Mas o teatro foi exatamente isso, a porta de entrada, quer dizer, foi a mídia usada exatamente pelo Buda Campos, no sentido de se fazer teatro presente. E rádio, né? Teatro e rádio. O teatro, o rádio, mas, por exemplo, o Fernando Leite escreveu uma peça chamada Precisa Acontecer Alguma Coisa, né, que foi colocada no Teatro de Bolso, mas é uma peça que ficava filas e filas de pessoas para assistir a peça, justamente por quê? Porque o discurso era muito incisivo com relação a questões de mudança. Né? Então, a minha história é exatamente isso. Eu fui como orientador, não político, mas orientador mais dentro desse campo da comunicação, tendo como vetor exatamente a questão da filosofia.
E uma amizade, né, que se formou desde a época do pai dele, né? Quer dizer, ele era um menino tão revoltado, que o pai dele disse assim: professor, esse menino bota ele lá no teatro, lá que eu acho que ele, para ver se ele consegue se acertar, né? Não tinha era boxe ou teatro? Pois o seu pai tinha a mesma ideia dele, né? Tanto é que ele foi repórter da Folha da Manhã, você sabe disso. Foi. Ele foi repórter da Folha da Manhã e trabalhou durante muito tempo na Continental, né? Então, o seu pai mesmo abre as portas da empresa para o profissional, né, do rádio, que era Antony Garotinho, no sentido de aproveitar dele o melhor, né? Quer dizer, potencializar aquilo em relação ao... Ele é um radialista talentosíssimo. Ah, sim, comunicador. Talentosíssimo, né? De um carisma fora do comum, né? Quando seus pais compraram... Estilo AM, né? AM e basicamente com um talento muito grande para futebol, para narração de futebol. O Garotinho vem porque ele imitava o José Carlos Araújo, exatamente. E mais rápido que o José Carlos. Quem coloca ele no rádio também foi Nicolau Lousada, né? Da Continental. Foi na Continental. Mas aí, quando Dona Diva e a Luiz Barbosa compram a Continental, em 88... Foi no ano da eleição. Eu venho a Campos para contribuir. E o Fernando Leite me apresentou Garotinho, me insistiu para que eu conhecesse Garotinho. E impressionante, Luiz, porque da porta da Continental, que era na 13 de maio, sim. ali no prédio da Lira Guarani, até o centro, tinha um restaurante no centro, árabe. Era Cedo do Líbano, não era? Era uma coisa assim, que ficava ali, acho que na Santos Dumont. Não é o Cantão ainda não. Não, Monte Líbano. Até ali que você faz uns 5 minutos. Em frente para Salvador. Exatamente. Você andava em 5 minutos, levamos 2 horas, porque o povo na rua parava ele, não deixava ele andar. E ele sabia o nome de todo mundo, ele sabia o nome da família. Eu falei, bom, esse cara é populista para burro, mas ele é popular também. Eu me lembro uma cena que eu lembro de Garotinho, que eu não vou esquecer, foi o primeiro governo dele, devia ser 89, 90. Não, isso foi 89. 89. Foi na eleição presidente. E ele fazendo Brizola. Então estava o primeiro ano do governo dele. E eu tinha acabado de sair do liceu. Eu tinha feito o ensino médio no liceu. Então eu conhecia aquilo ali muito bem. Tinha estudado no liceu até pouco antes. E eu, no auditório do liceu, quando ele entrou, foram chamar os vários representantes das candidaturas. Quando ele entrou, foi uma coisa assim, eu não me esqueço disso. Foi uma coisa. E não foi claque. Foram estudantes do liceu. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Garotinho presidente do Brasil. E ele entrei orgasmo com aquilo. Né? Políticos têm isso, né? Qualquer um. É uma cena que eu não vou esquecer. Embora tenha recentemente. Acho que cuidou mal desse patrimônio, porque hoje cultiva uma rejeição muito grande do campista, né? Rejeição que atrapalha o grupo, né? De lá para cá, eu vi o que presenciei, e você falou a verdade, Marco. Porque quando o Grupo Folha adquire a Continental, estavam todos os microfones de rádio de Campos fechados para Garotinho. A Luz Barbosa abre para ele e ele abriu um microfone. E ele botou a rádio em primeiro lugar e passou a primeiro lugar para prefeito. E colocou Rosinha no programa dele, porque ele não poderia continuar no programa. Mas existe aí um detalhe também sobre as classes dominantes, né? Quer dizer, se você fez a comparação muito feliz com o Nilo Peçanha, a gente podia colocar. Nilo Peçanha morreu deprimido, 2 anos depois que perdeu a eleição para aquele mineiro, a rua aqui é Arthur Bernardes, né? 22. Em 24, ele falece em 26, deprimido. Por quê? Porque ele perdeu a eleição, inclusive, da terra natal dele, em Campos. Porque aqui as pessoas aqui diziam o seguinte: não vou votar no mulato de Morro do Coco, não. Na questão do mulato. Ele estava certo de que ele ganharia a eleição. Não só pelo tirocínio dele, pelo trabalho, pelas edificações políticas, né? Ele foi um vice que assumiu a presidência, Assumiu a presidência. Foi 2 anos de governo. Senador, presidente da província. Não, foi tudo na República. Quer dizer, ele foi exatamente o político da época dele, né? No início do século passado, ele realmente foi um político de grande realce,
Né? E aí a construção, né, da rejeição da Garotinho foi feita exatamente pelas classes dominantes, porque ele não está... Você está dando a mínima para isso, né? Quer dizer, se ele não está dentro da bolha social, quem está dentro da bolha social, as pessoas se defendem. Né? Quem está fora dela, pau nele. Né? Aloysio, só uma coisinha. Eu ouvi de algumas pessoas que foram muito ligadas a Garotinho uma frase interessante, que o Garotinho foi o cara que mais colecionou ex-amigo. Garotinho, só para... O Antunes Cleito está vendo o programa, ele fez aqui, lembrando que o Lousada lançou Garotinho na Cultura, na Rádio Cultura, depois que ele foi que era do grupo Alain Ferreira. E eu não sei, eu sei que essa tese que o Orávio fala mas o Orávio é aquela coisa, todo mundo, qualquer pessoa, assim na história, esquece Garotinho, que se faz em cima da crítica a todos. Essa pessoa, quando cai, todo mundo quer chutar. Ele tem essa característica. Ele coleciona muitos desafetos. Eu penso que no futuro alguém vai fazer uma revisitação histórica, né, e vai colocar isso nos devidos lugares. Né? Eu estou trabalhando um pouco com a tese. Eu não estou dizendo aqui, não estou santificando, né, a questão do Garotinho só por ser meu amigo pessoal. Não estou fazendo isso, mas estou abrindo uma perspectiva para entender o seguinte, que parte considerável das acusações que se fazem contra ele são injustas. Né? Quer dizer, eu estou partindo só desse princípio. Enfim, eu penso que no futuro alguém vai fazer uma revisitação histórica, assim como se revisitou a história de Calabar, de Tiradentes e outras questões mais. Né? Não dá para comparar Calabar e Tiradentes a Garotinho. Né? Não, eu estou falando no sentido do método, respeito, do método da revisitação. O método da revisitação. Né? Quer dizer, veja só, o meu discurso está cheio de razão, até porque você concorda com a questão de Calabar, a ideia de Calabar. Então, já é uma revisitação histórica feita por você. Né? Enfim, eu penso isso. Mas eu penso que ele é um político de muito valor, e se você pensar, né, algumas questões pontuais com relação ao próprio desenvolvimento social e cultural de Campos, passa necessariamente pelo governo dele, né? Eu colocaria algumas obras, por exemplo, que são, algumas pessoas chamam de elefante branco, não sei mais o quê. Não. O CEPOP é uma obra que você só vai discutir isso daqui a 200 anos. Nós vamos passar, o CEPOP vai ficar aí. Né? Vai ficar aí. Né? Eu acho que se faz pouco uso dele. Né? Assim como o Trianon, na época, todo mundo ele recebeu uma crítica muito grande, como que num lugar que não tinha, que o teatro era incipiente, como que se construiu um teatro Trianon, né, nos meus moldes do teatro do Capitão Carneirinho. Como é que ia fazer isso? Né? É nesse sentido que eu estou colocando. Sim, mas o Trianon original já foi um teatro com a presença dos maiores atrizes e atores. O Trianon tem uso. O CEPOP Elefante Branco justamente porque não tem uso. Mas tanto é que no governo de Sérgio Mendes ele ficou parado, a obra ficou parada 4 anos, rapaz. 4 anos, porque ele achava que aquilo não sabe, que a incipiência dos grupos teatrais era tamanha que não justificaria um investimento daquela envergadura na época. Tá? É nesse sentido que ele está fazendo essa colocação. Eu acho que, assim, a única visão que não falha é a retrospectiva. Então os pósteres vão dizer isso melhor do que nós. E tem aquele ditado de Gernet, né? Não há história que não seja atual. Né? O Tutankhamon nosso é diferente do Tutankhamon do século XIX e por diante. A gente vai ler por nossos olhos. São as visões, né? As visões filosóficas que se tem sobre a época, né? Ele fala sobre isso Heidegger, né? Que é ser e tempo. Né? Brodel criou a Longue Durée, né? Que divide o tempo em durações, mas enfim. O que eu acho, assim, minha sua opinião, e cada um tem a sua, mas o desperdício, quer dizer, porque a gente estava falando aqui, foi com quem que a gente falou? Sexta-feira entrevistou quem? Que Marco foi? Sexta-feira foi Rafael Diniz. E ele falou que, assim, que o que Campos teve de Reut nunca mais vai ter. Eu falei, o que Campos teve nos anos 90 e nos anos 2000, a não ser que achem uma jazida de diamante, de ouro aqui no Imbé, por exemplo,
Campos nunca mais vai ter. O montante de recursos que Campos teve, isso nem no ciclo áureo do açúcar. Não teve. E qual foi o residual disso? É essa a questão que eu coloco. Qual foi o residual disso? O que ficou? O que Campos tem hoje? Né? Que seja um legado, né? Exatamente. Eu respeito a força popular do Garotinho e não questiono. Embora hoje mudou um pouco o perfil, né? Mas qual o legado? O legado que ele faz exatamente é um legado interessante com relação à proteção das pessoas que viviam exatamente em áreas de risco, viviam exatamente por aí. Eu poderia fazer até uma autocrítica com relação a isso, né? Quer dizer, se formou vilas habitacionais sem ser exatamente um esquema, Um estudo maior. Um estudo maior que privilegiasse essa população com relação à questão da cultura, de assistência social, de outras questões, inclusive de segurança, para evitar exatamente todas as vilas criadas exatamente do governo, né, do governo de Rosinha, do governo de Garotinho, né, elas se transformaram exatamente em guetos, né? Em guetos que são comandados exatamente por facções criminosas. Facções criminosas. Quer dizer, isso e às vezes você junta facções. Mas poderia ter sido feito antagônicas, poderia né? ser feito na época um trabalho de uma estrutura melhor no sentido de fazer isso. Ele diz mais o seguinte, que o royalties, parte considerada dos royalties, entrou exatamente dentro dessa parte distributiva, que essa população vive uma miséria muito grande com relação a isso. Então, ele distribuiu isso em cheque cidadão, em passagem real, que tudo isso é subsidiado. Distribuiu até cheque demais, foi até preso por isso, né? Bom, não sei se tem de mais ou tem de menos, né? Não, eu não questiono o cheque cidadão. Agora, quando você tem... Eu sei, são questões quando que as pessoas... aumenta 60% em 2 meses do eleitoral... Isso, mas o governo federal faz a mesma coisa, o governo estadual faz a mesma coisa, e as pessoas não acham que isso é compra de voto. Para ele as coisas são muito mais, sabe, são muito mais cobradas, né? São muito mais exigíveis com relação a Garotinho. O promotor Vitor Queiroz esteve aqui no programa também. Ele fez muito bem essa distinção. Foi logo no começo, um programa lá por abril, né? Uhum. Ele participou, foi um dos promotores que participou da Operação Check-in. Ele assim, fez essa distinção sobre o que você está falando. Que não se questiona, em momento nenhum, o programa social Cheque Cidadão. Mas o fato dele, em 2 meses, no ano eleitoral, em 2 meses ele ter aumentado 60%. Aí você passa a ter... Desconfiar, né? Não, e outra coisa que fica clara. A denúncia não partiu de nenhum opositor. A denúncia partiu de assistentes sociais do próprio governo que denunciaram que os critérios sociais para dar o cheque cidadão não estavam sendo obedecidos e aquilo estava sendo a toca de caixa para motivo eleitoral. Não foi uma denúncia que partiu do Ministério Público, não partiu de nenhum opositor, a denúncia saiu do próprio governo, das assistentes sociais que faziam essa triagem para saber por quais critérios receberia ou não o cheque cidadão. Elas que fizeram a denúncia. Pois é, existem essas defecções, né, políticas, essas questões do denuncismo, né, existe muita coisa por detrás de tudo isso, mas eu gostaria de julgar a intenção das pessoas, né? Pode ser coincidentemente, nas possibilidades da eleição ou não na possibilidade da eleição, que se exigisse muito mais, né, do governo, né, com relação à fome pré-existente em toda a periferia da cidade. A gente pensa que isso está resolvido, não está resolvido. Não, eu acho que piorou cada vez mais. Né? O Brasil é um país grande. Um dos fatos pelos quais o Joilson, por exemplo, né, Barcelos, ele não evita de fazer qualquer tipo de crítica ao governo Rosinha, porque, na realidade, a rede de supermercado foi contemplada por eles, porque o cheque cidadão, na realidade, girava, né, era um recurso, não, que girava pela economia do município. Você, às vezes, tinha filas e filas de pessoas com cheque cidadão, com aqueles cartõezinhos para fazer as compras no supermercado. E o setor terciário da economia sofreu uma debacle muito forte, né, com a suspensão feita pelo governo de Rafael Diniz com relação aos programas sociais do governo Rosinha. Né? A cidade sofreu com isso. Aliás, está sofrendo até hoje. Eu sei, mas aí você vê a conta, por exemplo, quando a prefeitura tira
501 milhões do dinheiro do servidor e pega para pagar suas dívidas, você vê que não tem pé de dinheiro, né? Não existe almoço grátis. Então, o dinheiro sempre está aqui. Uma das contas. Isso. O dinheiro do servidor. 501 milhões. R$500 milhão de dinheiro do servidor, da Previdência do servidor, foi tirada para pagar a dívida da prefeitura. O problema é esse, né? A fatura. Pois é, isso é o quê? Uma pedalada? Rapaz, não sei. A Polícia Federal está investigando. É uma pedalada? Não, acho que meter a mão no dinheiro do servidor. Eu penso até, sabe o que é o seguinte, eu sou favorável a que se investigue com profundidade isso. E se alguém, né? Se alguém criou essa malversação, não, do dinheiro público, é preciso você pagar por isso. Se tiver culpa, pague-se. Se não tiver, né, reabilite-se o indivíduo diante da história. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Agora vamos, Marco, passar para o próximo bloco. Eu queria que você analisasse, para a gente entrar em cultura, que é a praia, que a gente gosta de fato, tanto eu quanto você, política de fato por obrigação, analisar Vladimir como representante desse movimento, mas vamos deixar isso para o próximo bloco. Logo depois do intervalo do Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. 2019 inicia um novo ciclo para a Nova Canabrava.